Seguindo, reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados prepara alterações do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As principais mudanças buscam tirar a proposta de aumento de poderes do Ministério Público e da Polícia Federal. Outro ponto que deve ser mudado é o que facilita a criação e atuação de forças-tarefa como a da Lava Jato. O texto original permite compartilhamento de provas sem autorização judicial, ponto de divergência entre os congressistas. Deputados também se colocam contra modificações no Código Penal, como a diminuição da possibilidade de entrar com recursos na Justiça. Segundo a reportagem, a Câmara avalia que isso daria um cheque em branco para os investigadores. Andreasa. Olha, eu não sou parlamentar, não sou investigado, não que eu saiba, não estou sob suspeita, sou um cidadão comum, jornalista, editor. E eu sou contra a possibilidade de o Ministério Público poder compartilhar informações de natureza sigilosa, muitas vezes, de natureza fiscal, muitas vezes, sem autorização judicial. Eu sou a favor do controle judicial e eu estou defendendo com isso a repartição de forças. Eu estou defendendo, portanto, um princípio fundamental da República, que para fazer alguma coisa que não é da sua natureza, se peça autorização ao judiciário. É óbvio e é assim em defesa do cidadão. Não se enganem a esse respeito. Não é porque é um pacote do Sérgio Moro, endossado pelo Ministério Público, serve também para aquelas 10 medidas lá de trás, que botava em risco, inclusive, o direito ao habeas corpus, que se tem que aplaudir incondicionalmente. É preciso examinar e relativizar cada um dos pontos. Esse é um absurdo. E eu falo sobre isso aqui há muito tempo. Falei sobre isso, inclusive, em defesa no caso circunstancial, do Flávio Bolsonaro. Mesmo havendo, naquele caso, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, autorizando que o COAF compartilhasse informações com o Ministério Público sem autorização judicial. Mas eu volto à questão de princípio. É preciso valorizar a interlocução entre esses entes. O controle jurisdicional, ele mesmo. O Ministério Público, fundamental, muito importante, ele não é um órgão julgador. E, no entanto, ele hoje atua sem nenhum controle, fazendo o que quiser. Papel de polícia, muitas vezes papel de juiz. Então, não se trata de uma discussão, e eu estou passando ao largo do que esse pessoal está discutindo no Congresso. Estou fazendo uma discussão de princípios aqui. Não é defender limitação da capacidade de atuação do Ministério Público. Não. É esclarecer e lembrar as limitações que já existem. Apenas isso. Vera? Porque a gente deveria fazer aí um ponto a ponto, né, do pacote anticrime. Porque você já embalar uma proposta, colocando nela o rótulo pacote anticrime, você cria uma boa vontade geral da sociedade. Quem seria contra, né? Alguém a favor de um pacote pró-crime? De jeito nenhum. Mas as medidas, quando analisadas uma a uma, elas contêm algumas pegadinhas. E elas devem ser avaliadas com calma. Essa do compartilhamento de provas é uma delas. E aí é prova, né? Qual é a diferença, eu acho, no caso do COAF? Os relatórios do COAF, eles não são considerados uma quebra de sigilos. Eles são apenas avisos às próprias instituições financeiras de que houve transações atípicas desse ou daquele correntista. Portanto, não implicariam quebra de sigilo, segundo essa jurisprudência que o Andreasa mencionou. A outra coisa são provas que vão ser usadas para você acusar judicialmente alguém. O relatório do COAF não faz prova por si. Ele é um elemento inicial de uma apuração que depois vai demandar a obtenção de provas a partir de todo um inquérito, fase de denúncia, etc, etc. Então, você compartilhar provas entre instâncias sem que isso passe por um controle de um juiz, me parece algo bastante arbitrário. Assim como a possibilidade que está colocada lá de que a Polícia Federal desmembre investigações também sem passar por um juiz.
significaria, por exemplo, no caso do Lula, tem pessoas com foro e outras sem foro, e a Polícia Federal, ela própria decidir quem vai para o Supremo, quem pode ser investigado ali, quem não é função da Polícia Federal. Isso é eminentemente uma questão afeita ao próprio Supremo. É ele quem tem que avocar quem tem foro para si. Então, só batendo o olho nessas duas coisas, nesses casos, não se está diante de situações em que os investigados querem desidratar o projeto ou tirar coisas para prejudicar o Sérgio Moro. São coisas que juridicamente fazem sentido. Assim como a polêmica questão do excludente de ilicitude, que não leva este nome no projeto do Moro, mas que nada mais é do que uma versão light do excludente de ilicitude defendido pelo Bolsonaro e pelo Wilson Witzel durante a campanha. Então, eu acho que o Congresso está no papel dele. Está vendo, está olhando, está analisando, vai pegar o projeto e vai desmembrá-lo, vai analisá-lo ponto a ponto, pode mudar alguns aspectos e manter outros, mas o fará apenas no segundo semestre, porque não é uma prioridade. O Rodrigo Maia falou disso aqui ontem, no Jornal da Manhã. Ele disse, olha, o próprio governo não escolheu esse projeto como prioridade. Se fosse prioridade do governo, teria vindo à Câmara com uma urgência constitucional. Portanto, o próprio governo teria falado, olha, isso aqui é urgente, por favor, tratem disso. E ele tocou num ponto que pode aí ferir as vicissitudes do bolsonarismo, mas que é verdadeiro. Ele falou, olha, tirando o Moro que veio aqui, nunca ninguém do governo veio aqui defender esse pacote. Então, se está diante de um pacote que foi mandado pelo Moro, é um pacote do Moro, mas ele ainda não foi encampado pelo conjunto do governo. Vai ficar para o segundo semestre com essas discussões sobre o mérito. Alexandre Borges, vamos lá, vamos amarrar esse bloco. Um ponto importante é que no Brasil, tem gente que fica um pouco irritada quando a gente diz isso, mas não vai daí nenhum demérito. A gente, quando costuma dizer que o lavajatismo virou uma ideologia no Brasil, não está, assim, em princípio, dizendo que isso é bom ou se é ruim. É apenas uma constatação, é um fato. Se você olhar as pesquisas que historicamente medem qual é a preocupação número 1 do brasileiro, até 2014, o que dava lá em cima sempre era educação e saúde, aí vinha violência, enfim. Corrupção normalmente não pontuava muito lá em cima nas pesquisas. Depois da Lava Jato, depois de 2014, deu uma guinada nessa curva histórica das pesquisas e corrupção foi lá para cima. Corrupção foi para o debate e para a preocupação do brasileiro de uma maneira muito forte. As pessoas foram às ruas falar de corrupção, de combate aos chamados crimes de colarinho branco, aos crimes políticos, e o lavajatismo ganhou as ruas e ganhou o ideário popular. Ganhou até a tela dos cinemas. Tem um filme até que chama, se não me engano, Polícia Federal, a Lei é para Todos. O filme é muito bom, inclusive. Quem não viu, veja. Ari Fontoura fazendo Lula é coisa para Oscar, inclusive. Mas, de qualquer jeito, é uma predisposição que se criou em parte da sociedade que os problemas do Brasil seriam resolvidos com essa prioridade no combate à corrupção. Todo mundo quer combater a corrupção, claro, ninguém é a favor de corrupto, e o Brasil tinha historicamente sido muito leniente, lento, frouxo no combate à corrupção e na prisão desse perfil, desse tipo de criminoso. Então a Lava Jato foi um avanço, não há a menor dúvida. Agora, com isso também vem uma certa santificação do Ministério Público, de algumas figuras ligadas à Lava Jato, como se fossem figuras intocáveis, impolutas, perfeitas, impossíveis de ser criticadas, mesmo uma crítica construtiva, mesmo uma crítica que no médio e longo prazo leve a uma melhoria do trabalho deles e uma melhoria dos resultados do trabalho, não só do Ministério Público, como da Lava Jato como um todo. Não necessariamente quando você está fazendo uma crítica, e isso é uma confusão que acontece, então você está defendendo bandido, você não quer que se critique corrupto, não é nada disso. Às vezes é alguns procedimentos que não estão sendo bem feitos, e o Ministério Público não é exatamente uma área, uma parte do aparato estatal brasileiro muito criticável e muito aberto a
controles externos. Então isso pode e deve ser discutido dentro da democracia, dentro do marco das leis e no auxílio para uma melhoria do combate à corrupção. Ninguém quer atrapalhar o trabalho do MP, ninguém quer atrapalhar a Lava Jato, a não ser os suspeitos de sempre, mas nós aqui queremos mais é que se combata a corrupção, dentro até desse novo espírito que nasce no Brasil de 2014 para cá. Agora, isso não quer dizer que qualquer coisa que se fale ou qualquer discussão quer dizer que, então olha aí, então já querem atrapalhar o trabalho do Moro, já querem atrapalhar o trabalho do MP. Não, às vezes você quer disciplinar, às vezes você quer dar regras, e isso pode, no médio e longo prazo, melhorar o trabalho deles e evitar, inclusive, que processos mal feitos, mal conduzidos ou conduzidos de forma atabalhoada sejam usados pelos advogados de defesa dos acusados para manter os seus clientes fora da cadeia. Então, é muito importante que esse tipo de discussão aconteça e dentro da discussão do pacote anticrime, que seja discutido de uma maneira racional, com base jurídica, sem essa gritaria de que, oh meu Deus do céu, o Santo Moro e tal. Não, é um grande brasileiro, estamos do lado e eu estou fazendo esse asterisco, essa ressalva pela 20ª vez, mas enfim, eu acho que é importante, porque senão as frases que a gente fala podem ser tiradas de contexto e pode parecer que você está indo contra a Lava Jato. Não, não é nada disso. Somos a favor, agora não quer dizer que você não possa, de forma democrática e republicana, e onde essa discussão deve acontecer, que é no legislativo, que esses assuntos não possam e não devam ser debatidos. Vamos fazer uma janela comercial, a gente volta em 3 minutinhos.